Número A, bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos na nossa aula de matemática. Já coloquem aqui o nome de vocês aqui para mim no bate-papo, quem já está conectado. Os demais que forem chegando, coloquem também, tá? Meninos, meu questionário só tem 10 respostas. Quem não respondeu o questionáriozinho de matemática, não fez aquela listinha que eu enviei no grupo de WhatsApp, por favor, faça, porque vocês têm até sexta-feira para me entregar, tá? Viu? Se tiver dúvida, pode perguntar, a gente tenta responder, mas não deixa de fazer, você só tem essa semana. Sexta-feira eu vou encerrar lá o formulário e eu não vou aceitar mais resposta, tá? Alguém ainda não acessou, tá tendo dificuldade, porque o link tá lá no grupo de WhatsApp. Dá uma olhadinha lá, eu postei sexta-feira passada, tá bom? Tô dando um prazo de uma semana para fazer. Vocês já olharam as atividades que eu mandei? Todo mundo ficou no silêncio? O que foi? Eu fui olhar agora. Pra ser bem Eu não tinha sincero, visto. não, pessoal. Cortou um pouquinho, não entendi. Pra ser bem sincera, não olhei. Então olha, tá? Tem até sexta-feira para me entregar, tá bom? Ainda tem pouquíssimas respostas lá, pouquíssimas, tá? Aí deem uma olhadinha, façam a de conjuntos numéricos, tá bom? Porque terminando esse conteúdo de função, se a gente falar de função afim aqui, né? Nós estamos falando de noção de função, na verdade. A gente vai falar de função afim, depois função do primeiro grau. Eu vou passar outra atividade para vocês, então vamos fazendo para não acumular, tá? Deixa eu fazer o compartilhamento de tela. Meninos, carregou aí para vocês? Assim fica bom para vocês verem, porque assim fica até melhor para mim mover os slides. Tá dando pra ver. Tá dando? Então, o conceito de função, né? A primeira noção inicial de função. Nós vamos ter lá dois conjuntos. Vou voltar lá para vocês verem esse conceito. No slide 10. Então, nós temos dois conjuntos A e B, que são conjuntos que não são vazios, tá? Então, a função, né, a definição dela é isso aqui. Função é uma relação binária em que cada elemento x do conjunto A corresponde a um único elemento y do conjunto B. Então, nós temos aqui o conjunto A é o nosso elemento x, tá? E o nosso conjunto B é o nosso elemento y. E nós vamos ler função de A em B, em que y é igual a f de x e y é função de x, com x pertencendo a A e y pertencendo a B, tá bom? Então, olha só, próximo slide vai mostrar essa relação. Então, para ser uma função, eu tenho que fazer uma relação binária dos elementos x e y. Professor, o que quer dizer essa relação binária? Essa relação binária quer dizer o seguinte, que eu vou, então, para cada elemento do conjunto A, eu tenho que ter um elemento correspondente do conjunto B. Isso é relação binária, tá? Então, a gente fala que a relação 2 aqui, por exemplo, é uma função de A em B, pois cada elemento do conjunto A corresponde a um único elemento do conjunto B,
tá? Professora, mas aqui ó, no conjunto A você tem o número 3 é correspondente tanto do número 3 do conjunto A quanto do 4 do conjunto A. Não vai alterar em nada. A única coisa que não pode acontecer é o conjunto A ter um único elemento correspondente a mais de um elemento do conjunto B, que é o que acontece na relação 3. Aqui não é uma função, porque não é uma função de A em B, porque o elemento 3 do conjunto A corresponde a dois elementos do conjunto B. Nesse caso não existe função, mas nesse caso aqui existe, tá? E aqui, gente, a gente vai ter uns exemplos do que é e do que não é função no slide 13. Então, ó, seguindo a regrinha, cada elemento do conjunto A tem que corresponder a um elemento do conjunto B, então é uma função. Aqui, ó, cada elemento do conjunto A tem que corresponder a um elemento do conjunto B, tá? Aqui tá dizendo que não, mas isso aqui não tá certo, é uma função sim. Você tem um elemento, cada elemento do conjunto A correspondendo a um elemento do conjunto B, é uma função. Letra C também é, você tem elemento do conjunto A correspondendo a um elemento do conjunto B, função. Nesse caso da letra D, não é uma função, ó. Você tem um elemento do conjunto A correspondendo a dois elementos diferentes do conjunto B, não é função. Na letra E, é uma função. Tem cada elemento do conjunto A corresponde a um elemento do conjunto B, independente do elemento do conjunto B ser resposta para dois elementos do conjunto A. Não tem problema, continua sendo uma função. Aqui na F não é uma função, por quê? Funções, gente, a gente vai ter uma relação de números racionais, tá? Não de números respostas irracionais, tá bom? Então, a gente não vai ter como resposta nenhuma resposta de número irracional, e sim somente de números racionais. São pertencentes aos números reais, mas não irracionais, tá? Ficou claro essa relação? Vocês têm dúvida ainda? Professora, eu não entendi absolutamente nada. Eu acho que é porque eu faltei na aula passada. Provavelmente, Isabela. Então, vamos lá. Para ser uma função, noção de função simples, tá? A gente não está falando de função de segundo grau ainda não, só função. Nós temos que ter dois conjuntos, tá? Conjuntos, noção de conjunto, você se lembra, né? É pergunta. Lembra? Não. Nossa, não lembra? Então, eu te aconselho a assistir as aulas passadas, que a gente já viu, tá? Lá na plataforma tem, no grupo de WhatsApp também tem, dá um jeitinho de assistir para você se lembrar, tá? Conjuntos numéricos, a gente viu que pertence a todos os números reais. São números positivos, números negativos, que a gente chama de números inteiros, números racionais, que a gente chama de números decimais, fracionários, tá? São números conjuntos numéricos. E por último, a gente tem os conjuntos dos números reais, que são todos os números, além desses que eu falei, os números irracionais, que são raízes quadradas, tá bom? Então, são conjuntos numéricos. Isso é conjunto numérico, tá bom? Conjunto numérico, ele é representado sempre pela letrinha maiúscula. Então, aqui a gente tem um conjunto A, sinal de igualdade abre-chave. E aí, a gente tem uma sequência numérica separada por vírgula, fecha-chave, tá bom? Fecha-chave, se eu não tenho 3 pontos depois do último número, significa que ele não é infinito, tá? Então, aqui eu tenho dois conjuntos numéricos. Ficou claro agora, mais ou menos, esse resumo do que é conjunto, Isabela? Sim. Então, eu tenho aqui dois conjuntos, conjuntos A e conjunto B, tá? A relação binária, que a gente chama de relação binária, que é a definição da nossa função, é fazer o quê? Eu vou, então,
montar pares ordenados. Pares ordenados, que são as minhas coordenadas, pares de x e y dentro do que eu vou utilizar no plano cartesiano, porque função eu vou representá-la no plano cartesiano, no eixo x e no eixo y, tá? Então, olha só. Aqui, ó. Desculpa, gente, tô bocejando desde mais cedo. Acho que eu dormi pouco, viu? Então, olha só. R, que é a relação da minha função, ela é igual x, y, lembrando que antes da vírgula sempre vai ser o seu x, depois da vírgula o seu y. Essa barra é uma condição. Condição de que esse Ezinho virado significa pertence, em que A pertence, que x, y pertence a e B é igual a y, que é igual a x menos 2. Então, a relação é a gente fazer os pares ordenados, os pontos de x e os pontos de y, a gente descobrir esses pontos. Então, olha só, tem o conjunto A, menos 1 até 3, então tem aqui menos 1, 0, 1, 2 e 3, tá? Tem o meu conjunto B, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá aqui meu conjunto B. Professora, tem que representar em círculo? Isso aqui é uma representação numérica de Venn, diagrama de Venn, para representar a função e mostrar a relação dos pares ordenados, sim. Tem que ser nesse círculo aqui, tá? Então, professora, como que eu faço para ligar esses números aqui do conjunto A com o conjunto B? O que você vai fazer? Você vai usar a fórmula que a equação que o exercício te der, tá? Nesse caso aqui, está dizendo que a equação que eu tenho que utilizar é essa, y, que é igual a x menos 2. Todo mundo compreendeu? Sim? Oi? Todos compreenderam? Mais ou menos? Pessoal, fala comigo para mim saber, tá? Então, olha só. Qual é a equação que eu vou utilizar? Sempre o exercício vai me dar uma equação para utilizar. Nesse caso aqui, é esse exemplo aqui, ó. Y igual, tá vendo que eu destaquei aí? Igual a x menos 2. O que eu vou fazer então? Cada elemento do conjunto A, eu vou substituir aonde for x. Por quê? X pertence a A. Então, é como se fossem os elementos do meu conjunto A, os meus possíveis x, tá? E aí eu vou substituir, resolver a equação e vou chegar numa resposta. A resposta que eu encontrar, eu vou verificar se ela está no conjunto B. Se ela estiver no conjunto B, aí sim eu vou ligar um número com o outro através de setas, igual está aqui de vermelho. Aí sim eu falo que eu montei minha primeira coordenada e a minha primeira relação da função. Ficou claro agora? Sim? Sim. Sim? Então, vamos lá. Então, ó, y é igual a x. Então, vou pegar o primeiro elemento do conjunto A, que é menos 1. Menos 1, menos 2. O que eu faço com números de sinais iguais? Conservo o sinal e vou somar. Então, menos 1 com menos 2 vai dar menos 3. Então, ó, vou observar. Será que o conjunto B tem essa resposta de menos 3? Tem. Olha ela aqui, ó. Então, quando for no A menos 1, no B vai ser menos 3. Então, sim, tem a minha primeira relação binária. Então, quer dizer que o quê? Que quando em x eu vou ter menos 1, tá? Em y eu vou ter menos 3. Então, tá o primeiro par ordenado. Menos 1 e menos 3. Ficou claro? Agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou substituir o x por 0, que é o próximo elemento do conjunto A. Então, ó, y é igual a 0 menos 2. 0 menos 2 é quanto, primeiro ano?
Pergunta. 0 menos 2? Menos 2. Menos 2. Então, ó, vou olhar. No conjunto B eu tenho essa resposta? Tenho aqui o menos 2 aqui, ó. Então, eu vou montar mais um par ordenado. Então, onde for 0 no A, vai ser menos 2 no B. Então, ó, o meu X é 0, o meu Y é menos 2. Tá aqui, ó. O próximo par da relação binária, 0 e 2. Agora, eu vou substituir o X por 1. Então, ó, y igual a 1 menos 2. Conservo o sinal do maior e vou subtrair. Então, 1 menos 2 é quanto? Menos 1. No B tem esse número menos 1? Tem. Então, ó, outro par ordenado, outra relação. 1 binária. 1 para x e menos 1 para y. Professora, mas eu não estou vendo x nem y. Lembra, por definição, nós vimos que x pertence ao conjunto A e y pertence ao conjunto B. Então, quando for 1 para o conjunto A, é 1 para x também. Quando for menos 1 no conjunto B, é menos 1 para y também. Então, eu tenho 1 e menos 1. Montei outra relação binária, outro par ordenado. Agora eu vou substituir por 2. X é igual a 2 menos 2. 2 positivo com menos 2 fica quanto? Pergunta. Como que é a pergunta? Ó, vou substituir agora o x por 2. Tá? 2 aqui do conjunto A. 2 com menos 2 é quanto? 2 positivo com menos 2? 0. Isso mesmo. 0. Então, ó, quando for 2 no conjunto A ou 2 em x, vai ser 0 em y ou 0 no conjunto B. Tá? Então, tenho uma outra relação binária, que é o 2 e o 0. Agora, vou substituir o x por 3, que é aqui do conjunto A. Então, eu tenho 3 menos 2, conservo o sinal do maior e vou subtrair. 3 menos 2 é quanto? 1. 1. Então, quando for 3 em A, vai ser quanto no B? 1. Então, o seu x é 3, o seu y é 1, porque o conjunto B tem o número 1 aqui, tá? Então, olha, aqui está outro par ordenado ou outra combinação binária, tá? Relação binária, tá bom? Lembrando, antes da vírgula é os pontos que representam o x, as abscissas, e depois da vírgula são os pontos que representam o y, que é as ordenadas, tá bom? Então, esse conjunto aqui a gente chama de pares de coordenadas ou pares ordenados, tá? Ficou claro? Ficou claro ou não? Então, vamos aqui. Próximo slide. E agora, né? A gente tem aqui um exemplo que vai tratar de novo de domínio, contradomínio e imagem. Primeiro, o que é domínio? Domínio, gente, é todos os elementos que pertencem ao conjunto A que representam o meu X, que é o que participa da relação binária. Isso é domínio. Professora, então todos os números que tiver no conjunto A é domínio? Nem sempre. Só será domínio aqueles elementos do conjunto A que participam da relação binária. Isso é domínio, tá? Então, vamos lá.
Conjunto A, nós temos aqui, ó, função f, tá? E o conjunto B. Contradomínio. O que é o contradomínio? É todos os elementos do conjunto B, independente deles participarem da relação binária ou não. Quando eu falo que não participa da relação binária, é aqueles números que não vai ter uma seta ligando com os números do conjunto A, tá? E a imagem, o que seria a imagem da função? A imagem da função são apenas aqueles elementos do conjunto B que participam da relação binária, que é aqueles elementos do conjunto B que ligam por seta com os conjuntos, com os elementos do conjunto A, tá? Isso é imagem. Ficou claro isso para vocês? Domínio, contradomínio e imagem? Ou quer que repete a explicação? Primeiro A. Vocês querem que repete a explicação? Repete, professora, por favor. Tá, então vamos lá. Domínio. O que é o domínio da sua função? São os elementos do conjunto A que participam da relação binária. O que seria isso, professora? São apenas os elementos do conjunto A que vão se ligar aos elementos do conjunto B por meio de setas aqui, igual a gente está vendo no exemplo, tá vendo? Então, o número 1 do conjunto A, ele está ligando ao número 2 do conjunto B. Então, a gente chama isso aqui de uma relação binária. É uma função, tá? Professor, então, todos os elementos do conjunto A são domínio da função? Nem sempre. Por quê? Tem casos que elementos do conjunto A não vão se ligar a elementos do conjunto B, por exemplo. Como aqui, ó. Deixa eu voltar esse slide aqui. Ó, pergunto para vocês. Tudo isso aqui... Não, esse... Deixa eu ver esse outro. A gente teve um exemplo desse lá para trás. Espera aí. Aqui. Aqui. Todos os elementos do conjunto A é o domínio da função? Não. Por quê? Só apenas o 3 e o 4 do conjunto A que estão ligando aos elementos do conjunto B. Então, o domínio da função só é aqueles números que você liga com o conjunto B, tá? Com os números do conjunto B. Isso é o seu domínio da função. É o que a gente fala que são os números que participam da relação binária. Os que não são, esses que vão ficar sozinhos sem estar ligando com ninguém. Então, esse caso pode acontecer, tá? Entenderam agora? O que eu quero dizer com domínio? Entenderam? Nesse caso aqui, o conjunto A, todos os elementos dele estão participando, estão se ligando a um conjunto, a um elemento do conjunto B. Então, todos eles fazem parte do domínio da função, tá? Então, 1, 3 e 4, no nosso exemplo, é o domínio da nossa função. Por que eu sei disso? Porque cada número desse está ligando a um número do conjunto B. Contradomínio da função, gente, é todos os elementos, todos os números que pertencem ao conjunto B. Isso é contradomínio. Professora, mas e se tiver algum, por exemplo, como aqui no nosso exemplo 5, não está ligando com nenhum número do conjunto A? Não importa, isso é contradomínio. Então, é o CD da função. Contradomínio é contradomínio da função. E a imagem, professora, da função, o que é? A imagem é apenas aqueles números que estão ligados com os elementos do conjunto A. Isso é a imagem. Ou seja, seria a minha resposta. Quando eu calcular aqui, ó, como a gente fez no exemplo anterior, quando eu jogo ele aqui, ó, resolvo a equação, eu chego na resposta e ele está lá no conjunto B, eu vou ligar então ele com o conjunto A. Isso é a minha imagem da função, tá? É a minha resposta,
é a minha imagem da função. Nesse caso, é somente o 2 e o 3, porque também só o 2 e o 3 é que são ligados aos elementos do conjunto A. Ficou claro isso? Ficou claro? Vocês entenderam? Sim. Sim? Então, a gente vai ler tudo isso de que forma? Domínio da função f é igual a A. Quer dizer que o domínio da função f é igual ao conjunto A, porque todos os elementos do conjunto A participam da relação binária com o conjunto B, tá? Contradomínio da função é igual a B, quer dizer que o contradomínio da função é igual ao conjunto B. Independente do 5 aqui que ficou sozinho, não está ligando com ninguém do A, do conjunto A, ele é contradomínio. E a imagem da função é igual 2 e 3. Por que, professora, só 2 e 3? Porque somente o 2 e o 3 do conjunto B que estão ligados aos elementos do conjunto A. Então, a gente lê assim: conjunto imagem da função f está contido no contradomínio, tá? Ficou claro? Vocês entenderam? Entendeu, Isabela? Yasmin, Eduarda e todos os demais? Entendi. Então, a gente fala isso, tá? Então, eu vou só um exemplo aqui com vocês de cálculo de função e imagem. E a gente encerra por hoje e continuamos amanhã, tá? Considerando a função f de x, que é igual, presta atenção na equação, ó, x mais 2, então nós vamos ter, né? Nós temos f de x igual a x mais 2, agora eu vou substituir o x por 1. F de 1 é igual, aonde então for x, eu vou substituir por quem? Por 1, porque aqui no lugar do x, dentro do parênteses, eu tenho 1. Então, vou ter 1 mais 2 é igual a 3, tá? Então, eu vou dizer que a imagem dessa função, a imagem de 1 pela função x, é dada por f1 igual a 3, ou seja, a imagem sempre vai ser a resposta dos cálculos da minha equação. Resolvi a equação, a resposta dela sempre será a minha imagem, tá? Então, aqui outro exemplo só para fechar. F de x é igual a x mais 2, só que agora eu tenho f de menos 2. Quer dizer que onde for x, vou pôr menos 2. Então, é igual a menos 2 mais 2. Menos 2 mais 2 é igual a 0. Então, a imagem de menos 2 pela função f é f menos 2, função de menos 2, que é igual a 0. Então, a imagem é igual a 0. Dessa função f de menos 2 é igual a 0. Tá? Perguntas? Dúvidas? Primeiro A, dúvidas? Não. Tranquilo? Não. Então, meninos, todos escreveram para mim no bate-papo o nome e a turma? Sim. Sim? Então, amanhã a gente continua com um pouco mais de matemática, tá? Então, por hoje é só. Tenham um bom dia. Até amanhã. Tchau, tchau, meninos. Bom dia. Tchau. Não esqueça de fazer minha tarefa lá, viu?